Meus irmãos, vocês estão sintonizados com a Rádio Andrômeda. Eu sou seu radialista Aroni, apostos para conversarmos sobre a escalada para Sião, a ida até o reino dos céus. Aqueles que me dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Entrará apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão nesse dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos os demônios em teu nome? E não fizemos vários milagres em teu nome? E então eu lhes direi bem alto, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Eu acho que é importante a gente entender que não basta ir numa igreja ou estar num terreiro de umbanda, desenvolvendo mediunidade, ou estar tomando a medicina sagrada, ou ler muito textos bíblicos, textos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, etc. e tal, e orar, se você não fizer reforma íntima. Basicamente, é isso que essa parábola de Jesus fala. Muitos dirão Senhor, Senhor, mas não entrarão no reino dos céus. Afastai-vos de mim, vós que cometeis atos de iniquidade. Iniquidade é quem fala e faz outra coisa. A gente está falando de hipocrisia aqui. Importante entender que estamos num planeta que vibra uma consciência de terceira dimensão e que todos nós que estamos aqui, absolutamente todos nós, estamos aqui porque nós não somos tão inteligentes assim, não somos tão espertos, não somos tão evoluídos, tão elevados assim. Na verdade, a terceira dimensão é uma grade de consciência bem inferior, é uma grade de consciência que opera ainda em estados de dualidade, permite a violência, a guerra, a desigualdade, a miséria, a pobreza, esse tipo de coisa que não é construída, apoiada por espíritos que vibram em dimensões mais superiores, sabe? Porque se a gente for parar para pensar no que é verdadeiramente evoluído, elevado, o que é bonito, a gente fala de amor, a gente fala de paz, harmonia, equilíbrio, diplomacia, democracia. Se estamos num planeta em que precisamos debater profundamente e precisamos nos esforçar até dentro de nós para alcançarmos esse amor, essa harmonia, esse equilíbrio interno, para curar partes de nós mesmas que estão feridas, porque herdamos de nossos ancestrais, de nossos familiares, porque fomos feridos pelas pessoas na escola, se ainda temos que nos libertar dessas coisas dentro de nós e fora de nós, é porque nós não somos tão evoluídos assim. E isso significa, meu irmão, minha irmã, que na verdade todo mundo que está aqui é caído. Já parou para pensar nisso? Nós somos espíritos caídos. Nós somos espíritos em aprendizado profundo sobre coisas primordiais da vida, sabe? A gente ainda não entendeu plenamente o que é o amor. Aqui ninguém conhece muito sobre o amor, porque se a gente conhecesse o amor profundamente, a gente não perpetuaria guerra. Aqui ninguém conhece sobre diplomacia de verdade, porque se existisse diplomacia, não existiria opressão. Então, essas coisas nos tornam, em algum nível, espíritos que precisam aprender a perdoar, aprender a sermos mais misericordiosos, aprendermos a amar como nosso Pai nos ama, a amar como a natureza nos ama, a amar como o amor ama. E essa reforma interna, ela envolve um movimento que é ativo, você compreender dentro de si próprio o que dentro de você não está legal, o que dentro de você não sabe amar, o que dentro de você não sabe perdoar, o que dentro de você não sabe confiar e aprender a fazer tudo isso. Muitos dirão Senhor, Senhor, mas não entrarão no reino dos céus. Não basta só orar para Deus, não basta só acreditar em Deus. Você precisa, acima de tudo, despertar o seu eu divino em si próprio. E isso pede expansão da consciência, processo profundo de autoconhecimento em que você abriga as suas sombras, acolhe as suas sombras, liberta no seu corpo as partes que estão reprimidas, tudo que ficou reprimido e permite se conhecer de uma nova perspectiva e se reconhecer, e isso para sempre, a vida inteira. O processo de cura não é algo leve, não é gostoso, entende? Você sair da terceira dimensão
dentro de você, ou seja, tudo que te conecta ao desamor, tudo que te conecta a uma reatividade, a uma violência, ao estado de ilusão que te separa de Deus, se desconectar disso tudo, na verdade, é muito difícil. Porque ninguém ensinou a fazer isso pra gente. Você vai ter que fazer por si próprio, vai ter que ter muita persistência ao longo da sua vida inteira. Vai morrer, vai ter que aprender a morrer várias vezes e vai renascer, e vai morrer, e vai renascer, e vai sangrar quando você se perceber que você não é aquilo que você achou. Quando você se permitir ver quanto você ainda se deixa ser conduzido por traumas de uma criança interior que não foi acolhida, que não foi devidamente amada, que não conseguiu se expressar da forma que ela queria. Todo esse processo, sabe? Você reativar em si a sua centelha que ficou adormecida, talvez seja a coisa mais difícil que você vai fazer nessa vida. Mais difícil do que você ficar milionário. Mais difícil do que você ter a sua casa própria. Sei lá. Mais difícil do que você realizar todos os seus sonhos mais profundos é você se libertar de tudo que te aprisiona à Matrix. De novo, tem que ter persistência. A fé tem que estar fortalecida. A ajuda de uma espiritualidade superior, nesse caso, que te guia pela caminhada, que te ampara, é muito importante. Porque às vezes você não vai ter energia, você não vai ter saco, mas aí você vai sentir que Deus está contigo e que muito você já fez. Respirar, porque muito ainda tem que ser feito. E é só você que vai fazer por você, viu? Ninguém vai fazer por você, não. Para escalar Sião, você precisa se tornar um alpinista. Alpinista de Sião. E a montanha que você vai vir a escalar, até o reino dos céus, é dentro de si próprio. Não é fora, não. Porque a saída é para dentro. A saída está no autoconhecimento, na expansão da consciência, na cura da criança interior ferida, na cura de traumas ancestrais, de traumas familiares, na cura de comportamentos que foram herdados por um sistema que não está aqui para te ajudar no seu processo de libertação, muito pelo contrário, se beneficia com o seu aprisionamento mental. Emancipate yourselves from mental slavery. None but yourselves can free our minds. Como dizia nosso grande Bob Marley, um espírito de luz muito evoluído em Redemption Song. Para escalar Sião, você vai ter que se tornar um alpinista. E a montanha está dentro de si próprio. Conheça-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Sócrates. Eu acho que é Sócrates. Enfim, algum filósofo grego falou isso. Não sei se foi Platão ou Sócrates, mas eu tenho quase certeza que essa frase foi atribuída a Sócrates. Mas, enfim. Todo esse movimento requer uma energia de investimento. Essa energia, ela parte de você e vai exigir que você transforme hábitos que não são saudáveis. Vai exigir que você pense e repense se isso que você falou vem de uma consciência elevada ou vem de um trauma. Vai exigir que você se vulnerabilize. Vai exigir que você crie novos comportamentos. Todo aquele que ouve as palavras que digo e as pratica será comparado a um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. E quando a chuva caiu e os rios transbordaram e os ventos sopraram e se abateram sobre essa casa, ela não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve as palavras que digo e não as pratica será semelhante a um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. E quando a chuva caiu e os rios transbordaram e os ventos sopraram e se abateram sobre essa casa, ela desmoronou e sua ruína foi grande. Aqueles que me dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas apenas os que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. E qual que é a vontade de nosso Pai que está nos céus? Nós devemos amar mais, perdoar mais. Nós devemos ser mais misericordiosos, mais bondosos, mais gentis, conosco mesmo e com o outro.
o tempo todo, com todo mundo. E quando você falou algo com alguém que você se arrepende de ter dito, você pede desculpa. Quando você teve uma atitude que você não gostou de ter tido, você repensa a sua atitude e, mais do que repensar a sua atitude, você não cai de novo na mesma crença de pensamento que fez com que você tivesse aquela atitude. Você cria um novo paradigma existencial, filosófico, interno, que faça com que você construa novas atitudes. Um novo ser tem que ser construído dentro de si próprio, para que você possa dizer Senhor, Senhor, e a porta de Sião ser aberta para você. Muito mais do que acreditar em Deus, ou orar, ou falar de Deus, você precisa despertar a centelha divina que existe dentro de você. E para isso você precisa ser Deus aqui e agora. Ou se esforçar muito para ser o mais próximo disso. Meus irmãos, eu realmente espero que possamos ativar o Cristo dentro de nós, a consciência crística, que possamos aprender a amar mais, a perdoar mais, a sermos mais bondosos, mais gentis, mais compassivos, menos reativos, menos violentos e mais humildes, mais sábios. Eu sou seu radialista Aroni, vocês estão sintonizados com a Rádio Andrômeda, na Marie, câmbio desligue.